Mais um assunto para o nosso analista Américo Martins. Américo, vamos até trazer aqui essa relação feita nesse momento entre Edmundo González e Joe Biden, que está nesse momento de saída da Casa Branca. E González busca esse alinhamento com os Estados Unidos no momento de troca de governo por lá. Diante das manifestações de Trump, do que ele disse durante a campanha eleitoral, do que ele disse depois de eleito nos Estados Unidos, qual deve ser o papel dos Estados Unidos para esse impasse político na Venezuela? Américo Martins, nosso analista de internacional, a gente perdeu contato com o Américo, mas que daqui a pouquinho volta para trazer para a gente esse panorama de como os Estados Unidos devem atuar diante desse impasse que estamos acompanhando na Venezuela. Lembrando mais uma vez a vocês que Edmundo González se reuniu com o ainda presidente do país, Joe Biden, manifestou inclusive que já está em contato com a equipe do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. O Edmundo González, que pediu aos militares apoio, o que já foi negado pelo ministro da Defesa da Venezuela, que criticou potências que, na avaliação do governo de Nicolás Maduro, potências imperiais. E há essa preocupação, essa tensão nesse momento em que a posse de Nicolás Maduro está marcada para o dia 10 de janeiro no país. E Edmundo González, diz o opositor, diz que venceu as eleições e que ele sim é o presidente da Venezuela. Esse é o impasse que temos no momento, Américo Martins. Agora sim, em contato com ele, nosso analista, para entender onde é que entram os Estados Unidos em tudo isso. Estados Unidos sob um novo comando de Donald Trump, diante do que já acompanhamos das declarações de Donald Trump com relação a Nicolás Maduro, ao que está acontecendo na Venezuela. Qual deve ser o papel, qual deve ser o tipo de ação que Donald Trump deve adotar diante do que está acontecendo por lá? Carol, no seu primeiro mandato, o Donald Trump chegou a cogitar a possibilidade de alguma intervenção militar para depor o Maduro na Venezuela. Mas isso dependeria, na ocasião, de apoio de dois países muito importantes na região e fronteiriços da Venezuela, a Colômbia e o Brasil, que na época era administrado pelo presidente Jair Bolsonaro. Nenhum dos dois países resolveu aderir a essa aventura. Os Estados Unidos mudaram de governo, mas agora a gente vai ver um Donald Trump mais poderoso, um Donald Trump que tem mais apoio no Congresso e um secretário de Estado pela primeira vez de origem latina, o Marco Rubio, atual senador na Flórida, filho de cubanos, que é muito crítico da Venezuela. Então, no mínimo, nós vamos ver muita pressão dos americanos com relação ao Nicolás Maduro. Ninguém tem cogitado a possibilidade de uma ação militar, por exemplo, mas a gente pode esperar ainda mais sanções comerciais e financeiras contra o regime do Maduro. Mas, mais uma vez, qualquer tipo de ação contra o Maduro ou qualquer tipo de ação que possa levar a alguma espécie de transição do poder na Venezuela vai depender do envolvimento de Colômbia e do Brasil. Dois países que não reconheceram até agora essa suposta vitória do Nicolás Maduro, até porque nós temos mais do que comprovações de que essas eleições foram devidamente fraudadas pelo governo da Venezuela, então não há como reconhecer essa eleição do Maduro, mas os dois países querem manter as relações com Caracas, embora estejam muito frias neste momento. Eu queria destacar também, Carol, essa iniciativa aí do Edmundo González de fazer um apelo direto às Forças Armadas na Venezuela, dizendo que eles deveriam ajudar na transição de poder. Esse apelo não tinha a menor esperança. O próprio González sabia que as Forças Armadas não iriam mudar a sua posição. As Forças Armadas são o principal pilar de sustentação do Maduro, mas também são o caminho para uma eventual mudança. Qualquer mudança na Venezuela vai necessariamente ter que passar pelas Forças Armadas, porque o regime do Chávez anteriormente e do Maduro hoje esses regimes trouxeram os militares para dentro do poder. Os militares têm muito poder, inclusive na economia venezuelana, e são eles que garantem o governo do Maduro, são eles que garantem que ele continue no poder, apesar de toda a pressão internacional
internacional e de todas as evidências de fraude. Inclusive, também são essas Forças Armadas que ajudam a reprimir os manifestantes que são contra o Maduro. E, infelizmente, a gente vai ver mais violência, muito provavelmente na quinta, na sexta e talvez no final de semana. Na sexta-feira está marcada a posse do Maduro, que não vai ser aceita pela oposição, e os dois lados já convocaram manifestações. Tem tudo para acabar em violência isso, Carol. Apreensão nesse momento, mais uma vez, na Venezuela. Obrigada, Américo Martins, trazendo para a gente todo o contexto político por lá.